Meu quarto sempre foi o meu refúgio. Com as paredes cobertas de posteres do Rafael, meu coração pulsava no ritmo das músicas que ele cantava. Cada imagem dele parecia sussurrar promessas de um futuro cheio de sonhos e esperanças. Eu sempre me vi como a garota que poderia um dia conhecê-lo, que poderia ser mais do que apenas uma fã. Ana, minha melhor amiga, costumava me dizer que eu tinha um jeito especial de olhar para o mundo. Naquele dia, enquanto estávamos sentadas na minha cama, cercadas por almofadas e revistas sobre o cantor, eu não conseguia conter minha empolgação. Você já pensou em como seria se você o conhecesse pessoalmente? Perguntei, enquanto desenhava corações em uma folha de papel. Ah, Lúcia, seria incrível. Você o chamaria de Rafa e ele diria que você é a fã mais linda que já teve. Ana riu, mas eu podia ver a sinceridade em seus olhos. E se ele me convidasse para um café, você acha que eu teria coragem de ir? Perguntei, sonhando acordada. Claro. Você só precisa se lembrar de não desmaiar na frente dele, Ana brincou, colocando a mão no coração, em um gesto dramático. Sorri, sabendo que isso era mais fácil falar do que fazer. O que eu realmente queria era que ele soubesse o quanto suas músicas significavam para mim. Como cada letra parecia capturar o que eu sentia, mesmo quando eu mesma não tinha palavras para expressar. Depois de algumas horas de conversa, decidimos ir ao show dele naquela noite. O local estava eletricamente carregado, e a expectativa no ar era palpável. Quando finalmente chegamos, as luzes se apagaram e a multidão explodiu em gritos. Meu coração estava quase saindo pela boca. Eu dançava e cantava junto com as outras pessoas, mas havia um momento em que tudo parecia desaparecer, exceto eu e o Rafael no palco. Ele estava radiante, e eu sentia que, de alguma forma, ele estava cantando para mim. Vamos esperar na saída, quem sabe conseguimos vê-lo de perto. Sugere, já com adrenalina mil. Ana concordou e, juntas, nos posicionamos entre os fãs ansiosos. A multidão começou a se dispersar, e eu sentia que cada segundo que passava era uma eternidade. Então, para minha surpresa, vi Rafael saindo do local. Ele acenou para os fãs, e meu coração quase parou. Olha, é ele! Eu gritei, segurando a mão de Ana com força. Rafa, aqui! Ana berrou, mas ele estava cercado por seguranças. Mesmo assim, ele olhou em nossa direção e sorriu. O mundo ao meu redor desapareceu novamente. Era como se só existisse aquele sorriso. É real. Ele realmente sorriu pra gente. Eu disse, com a emoção transbordando. Ana estava pulando de alegria ao meu lado, mas eu mal conseguia processar o que estava acontecendo. Era como um sonho, e eu queria que aquele momento durasse para sempre. Então, para minha surpresa, Rafael se aproximou, e eu senti que o tempo havia parado. Oi, meninas. Obrigado por estarem aqui, ele disse, e sua voz era tão suave quanto nas canções que eu tanto amava. Ele estendeu a mão para mim, e eu quase desmaiei. Como você se chama? Lúcia, consegui responder, minha voz tremendo. Lúcia, é um prazer te conhecer. Ele sorriu novamente. Meu coração disparou, e a única coisa que eu conseguia pensar era que eu estava falando com Rafael. Eu sou sua fã desde sempre. Balbuciei, sentindo minhas bochechas queimarem. Isso é incrível. Obrigada. Espero que tenha se divertido no show. Ele respondeu, antes de se afastar, acenando para os outros fãs. Aquele momento foi mágico, mas também fugaz. Ele se despediu rapidamente, deixando um vazio no ar. Olhei para Ana, que estava radiante, mas eu me sentia como se tivesse vivido um sonho. Você viu isso? Ele falou comigo. Eu exclamava, mas, ao mesmo tempo, um pensamento começava a se formar na minha mente. O que viria depois? Aquela noite seria apenas o começo, e, por mais que eu estivesse nas nuvens, uma parte de mim sabia que a vida de um ídolo não era feita apenas de sorrisos e músicas. Mas, naquele momento, eu só queria acreditar que tudo era possível. O dia começou com uma luz diferente. O sol filtrava-se pelas cortinas do meu quarto, e o cheiro do café fresco que a minha mãe estava preparando parecia mais intenso do que nunca. Mas, por mais que o aroma fosse convidativo, eu mal consegui me concentrar em qualquer outra coisa, a não ser na mensagem que havia recebido na noite anterior. Oi, Lucia. Que tal um café? A mensagem era de Rafael. Meu coração disparou ao lembrar do sorriso que ele me dera após o show.
Aquilo poderia ser uma pegadinha, um sonho ou, quem sabe, uma oportunidade real. Com mãos trêmulas, peguei meu celular novamente e revisei a mensagem. Era ele mesmo. Eu não conseguia acreditar que, do nada, o cantor que eu tanto admirava havia decidido me convidar. O nervosismo começou a tomar conta de mim. E se eu gaguejar? E se ele não gostar de mim? Cada pensamento negativo parecia ecoar mais forte do que o anterior. A ansiedade era palpável, mas ao mesmo tempo, uma onda de empolgação me envolvia. Após horas de expectativa, finalmente chegou o momento. Cheguei à charmosa cafeteria, um lugar que eu sempre achei bonito, mas que, naquele dia, parecia um cenário de filme romântico. O cheiro do café fresco misturava-se com o perfume de bolos recém-assados, e o som suave de uma música ao fundo parecia me acalmar um pouco. Mas, ao olhar para o meu reflexo no vidro da porta, percebi que minha expressão estava longe de tranquila. Meu cabelo, que eu tinha cuidadosamente arrumado, parecia descontrolado, e a blusa que eu escolhera estava colada em mim, como se me lembrasse do meu nervosismo. Oi, Lucia. A voz de Rafael ecoou pelo ambiente, e meu coração parou por um instante. Ele estava ali, mais real do que eu poderia imaginar. Vestido casualmente, com um sorriso que iluminava o espaço, ele se aproximou e me cumprimentou com um abraço caloroso. Desculpa a demora. O trânsito estava uma loucura. Sem problemas. Eu também cheguei agora. Tentei soar natural, mas minha voz saiu mais alta do que eu esperava. Rafael riu e eu me senti um pouco mais à vontade. Enquanto nos sentávamos, ele começou a falar sobre sua carreira, sobre os shows que tinha feito e os planos futuros. Eu o ouvia com atenção, encantada. Era como se eu estivesse vivendo um conto de fadas, mas havia algo em seu olhar que me deixou intrigada. Ele parecia feliz, mas havia uma sombra de melancolia que não conseguia esconder. E você, Lúcia? O que faz da vida? Ele perguntou, me puxando de volta à realidade. Ah, eu sou estudante de música. Sempre sonhei em trabalhar com isso, mas ainda estou tentando encontrar meu caminho. Respondi, sentindo uma mistura de orgulho e insegurança. Que legal. A música é poderosa, não é? Me ajudou a passar por muitos momentos difíceis. Ele falou, e pela primeira vez, percebi que a conversa estava se tornando mais pessoal. Às vezes, a fama pode ser um peso. Fama pode ser complicada, né? Eu disse, tentando entender o que ele queria dizer. Você deve lidar com muitas pressões e expectativas. Rafael assentiu, olhando para fora da janela, como se estivesse lembrando de algo distante. É verdade. Às vezes, sinto que as pessoas não veem quem eu realmente sou. Elas apenas veem o artista, o ídolo. Ele pausou, e eu percebi que havia mais por trás daquela declaração. Mas você tem seus fãs, pessoas que te admiram pelo que você é, não apenas pelo que faz. Tentei encorajá-lo, mas percebi que ele estava lutando com seus próprios demônios. Eu só espero que um dia as pessoas consigam entender a verdadeira essência do Rafael, e não apenas a imagem que projetam. Ele sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. A conversa fluiu, e a cada momento que passava eu me sentia mais próxima dele. Era como se estivéssemos construindo uma conexão genuína, mas aquela sombra que pairava sobre ele não me deixava em paz. Ele é tão maravilhoso, mas por que essa tristeza? Pensava. Enquanto nos despedíamos, senti uma mistura de alegria e preocupação. Aquele café havia sido um sonho, mas também uma revelação. Rafael era um homem incrível, mas ele parecia estar lutando contra algo que eu ainda não conseguia compreender. E de alguma forma, eu sabia que a história entre nós estava apenas começando, mas que também seria cheia de desafios. Eu estava agora vivendo um dos momentos mais incrivelmente intensos da minha vida. Os encontros com Rafael se tornaram frequentes, e cada vez que eu ouvia, um misto de alegria e curiosidade pulsava dentro de mim. A cada café que tomávamos juntos, eu me sentia mais próxima dele, mas também mais consciente de que havia algo a mais por trás da fachada do cantor famoso. Era uma sexta-feira ensolarada quando decidimos nos encontrar em um parque para um piquenique improvisado. O cheiro de grama recém-cortada e o canto dos pássaros criavam um ambiente perfeito para a nossa conversa. Ele havia trazido uma cesta com sanduíches e sucos naturais, e eu não pude deixar de admirar o jeito como ele se dedicava a pequenos detalhes. Você sabe, Lúcia, ele começou, enquanto preparava os sanduíches, a fama pode ser uma armadilha.
Às vezes, sinto que as pessoas só enxergam o artista, mas não veem o homem por trás dele. Eu olhei intrigada. Rafael sempre tinha essa maneira de tocar em assuntos profundos sem aviso prévio. O que você quer dizer com isso? Perguntei, mordendo um pedaço do sanduíche. Ele hesitou olhando para o céu azul. Eu cresci em um ambiente onde a pressão para ser perfeito era constante. As pessoas esperam que você esteja sempre feliz, sempre sorrindo. Mas na verdade, eu também tenho minhas inseguranças e medos. Senti um aperto no coração. Era difícil imaginar Rafael, aquele homem forte e carismático, lidando com inseguranças. Você não precisa ser perfeito para ser amado, respondi, tentando confortá-lo. Eu gosto de você pelo que você é, não pelo que os outros pensam. Ele sorriu, e eu percebi que havia um brilho de gratidão em seus olhos. Isso significa muito para mim, Lúcia. Às vezes me sinto tão sozinho, mesmo cercado de pessoas. Sozinho? Mas você é uma estrela, disse, surpreendida. E justamente por isso, é complicado. As pessoas estão sempre ao meu redor, mas é difícil encontrar alguém que realmente se importe. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Eu pensava em como a fama poderia isolar alguém, e isso me fazia sentir uma conexão ainda mais forte com ele. Rafael, você pode contar comigo, disse, decidida a ser uma amiga de verdade. Eu estou aqui para o que precisar. Nesse momento, ele se inclinou mais perto, como se estivesse prestes a compartilhar um segredo profundo. Isso é raro, sabe? Encontrar alguém que não quer nada de mim a não ser a minha companhia. O tempo parecia ter parado. Eu podia sentir meu coração acelerar, e a atmosfera ao nosso redor parecia eletrificada. O olhar dele estava fixo em mim, e eu sabia que naquele instante, algo estava prestes a mudar entre nós. Lúcia, ele começou, a voz suave como sussurros. Posso te fazer uma pergunta? Claro, respondi, meu coração batendo forte. O que você realmente sonha em ser? Além de ser uma fã, digo. A pergunta me pegou de surpresa. Eu sempre sonhei em ser artista, mas nunca tive coragem de compartilhar isso. Eu sempre quis ser cantora, mas nunca tive a confiança necessária. A fama me assusta, na verdade. Ele me observou atentamente. Sabe, você tem um brilho especial. Não deixe que o medo te impeça de seguir seus sonhos. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Então, sem pensar duas vezes, eu me inclinei em sua direção, e em um momento de pura vulnerabilidade, nossos lábios se encontraram. Foi um beijo suave, mas cheio de promessas. A sensação era de que o mundo ao nosso redor havia desaparecido, e tudo o que importava era aquele instante. Quando nos afastamos, um sorriso tímido brotou em meu rosto. Uau, isso foi inesperado. Ele riu, e eu percebi que a tensão que havia entre nós foi substituída por uma leveza. Verdade, mas eu não me arrependo. No entanto, enquanto olhava para ele, uma sensação estranha começou a crescer dentro de mim. Era como se, por trás do sorriso de Rafael, houvesse segredos que ele não estava revelando. A felicidade do momento era inegável, mas algo em sua expressão me deixou inquieta. Eu não sabia exatamente o que era, mas sentia que havia mais por trás da vida do meu ídolo. Rafael, você tem certeza de que está bem? Perguntei, a preocupação transparecendo em minha voz. Ele hesitou novamente, o olhar ficando distante. Às vezes, só precisamos de um tempo para processar tudo, Lúcia. A vida é complicada, e eu estou tentando encontrar meu caminho também. E assim, com aquele beijo ainda fresco em minha mente, a dúvida começou a se instalar. O que mais Rafael poderia estar escondendo? A luz suave da manhã entrava pela janela, e eu me sentia um turbilhão de emoções. O aroma do café fresco invadia o apartamento, mas meu estômago estava tão repleto de nervosismo que eu mal conseguia pensar em comer. Eu havia escutado rumores sobre Rafael e sua ex-namorada, uma influenciadora famosa, e isso me deixava inquieta. Por que eu estava tão afetada por algo que poderia ser apenas fofoca? Eu não queria acreditar que a pessoa que eu estava começando a amar pudesse estar envolvida em algo tão tumultuado. Você já pensou em perguntar diretamente a ele? Ana me sugeriu, sentada à mesa com um olhar de preocupação. Ela sempre foi meu porto seguro, a voz da razão. Se vocês estão se envolvendo, é melhor esclarecer isso logo, não acha? Eu sei, mas e se ele ficar ofendido? E se for verdade? Eu olhei para o café, buscando alguma resposta ali. Querida, a verdade sempre vem à tona. O que você prefere? Viver na dúvida ou enfrentar a verdade, não importa quão dolorosa seja? A sinceridade nos olhos dela me fez sentir um pouco mais confiante. Você está certa. Eu preciso falar com ele.
A determinação começou a brotar em mim, embora meu coração estivesse em conflito. A tarde chegou e com ela, o momento que eu tanto temia. Eu estava na cafeteria onde costumávamos nos encontrar, e o ambiente estava mais tranquilo do que eu me lembrava. Quando Rafael entrou, a luz do sol iluminou seu rosto de forma mágica, mas a alegria do momento se esvaía com a sombra dos meus pensamentos. Ele se aproximou, segurando um café para mim. Oi, Lúcia, você está linda. Seu sorriso era tão contagiante que por um momento, eu quase me esqueci do que precisava dizer. Oi, Rafael. Obrigada. Eu sorri timidamente, mas a tensão no meu estômago não diminuía. Precisamos conversar. Ele franziu a testa, preocupado. Claro, o que aconteceu? Eu ouvi rumores sobre você e sua ex-namorada. Dizem que vocês ainda estão próximos, e isso me deixou confusa. As palavras saíram como um jato, e eu podia ver a surpresa em seu rosto. Quem disse isso? Ele se defendeu, sua expressão mudando rapidamente de surpresa para defensiva. Esses rumores são completamente falsos. Mas as pessoas estão falando. Eu só quero saber a verdade. Minha voz tremia, mas eu mantive o olhar firme. Eu estou começando a me importar muito com você, Rafael, e não posso ignorar o que ouço. Eu entendo, mas você precisa confiar em mim. A verdade é que eu terminei com ela há muito tempo, e ela só quer atenção. Estão tentando me prejudicar. Ele se aproximou, seus olhos implorando por compreensão. Eu sou só eu, Lúcia. Não sou o que dizem. Eu quero acreditar em você, mas tudo isso é muito novo para mim. Eu não sei o que pensar. A vulnerabilidade em minha voz era inegável, e a fraqueza que eu tentava esconder me deixava ainda mais exposta. Por favor, não deixe que as palavras de outras pessoas afetem o que temos. Eu faria qualquer coisa para provar meu amor por você. Ele segurou minha mão, e a conexão que havia entre nós parecia murchar sob o peso da dúvida. Eu quero acreditar que você está sendo honesto, mas... e se você estiver escondendo algo? Eu não queria parecer desconfiada, mas as inseguranças estavam me consumindo. Rafael soltou um suspiro profundo, e eu pude ver a frustração em seu olhar. Lúcia, eu prometo que não há segredos entre nós. Eu não sou perfeito, mas quero ser alguém em quem você possa confiar. Vamos enfrentar isso juntos. Por favor, ele estava tão próximo, e seus olhos brilhavam com uma sinceridade que eu queria acreditar. Eu vou tentar confiar em você, Rafael. Mas preciso que você me prove que tudo que ouviu é mentira. Eu farei isso. Você é importante para mim, e não quero que nada venha entre nós. Ele sorriu, mas no fundo, eu sabia que a dúvida ainda pairava sobre mim como uma nuvem escura. Eu queria acreditar nele, mas as notícias e os rumores eram como espinhos em meu coração. O que eu faria se descobrisse que ele realmente tinha segredos? Seria capaz de enfrentar isso? A vida ao lado de alguém famoso não seria fácil, e eu precisava me preparar para o que quer que estivesse por vir. A noite do evento de gala chegou, e eu estava em um misto de euforia e ansiedade. Olhei-me no espelho do meu quarto, com um vestido longo e elegante que me fazia sentir como uma princesa. A maquiagem estava perfeita e meu cabelo, preso em um coque elaborado, parecia digno de um tapete vermelho. Mas por dentro, a insegurança me consumia. O que eu estava fazendo ali? Eu, uma garota comum, cercada por celebridades e glamour. Rafael havia me convidado, e isso significava que eu deveria, de alguma forma, pertencer àquele mundo. Cheguei ao local e meu coração disparou ao ver as luzes brilhantes e o burburinho da multidão. As pessoas riam, tiravam fotos, e a música alta criava um ambiente vibrante. Assim que entrei, fui recebida com olhares curiosos e sussurros. Eu não sabia se estava mais nervosa ou animada. Quando finalmente avistei Rafael, ele estava cercado por amigos e jornalistas. Seu sorriso iluminou o lugar, e eu me senti um pouco mais à vontade. Oi, Lúcia. Ele se aproximou, e senti meu coração acelerar. Você está deslumbrante. Obrigada. Você também está incrível, respondi, tentando esconder a apreensão que começava a se instalar. Ele segurou minha mão e por um momento, tudo parecia perfeito. Mas à medida que a noite avançava, percebi que ele parecia um pouco distante, como se sua mente estivesse em outro lugar. Depois de alguns minutos fui buscar uma bebida e enquanto caminhava ouvi vozes familiares. Quando me virei, meu mundo desabou. Rafael estava conversando com sua ex-namorada, uma influenciadora famosa, e eles pareciam muito íntimos. Os risos, as trocas de olhares e a maneira como ela tocava o braço dele me fizeram sentir como se um punhal tivesse sido cravado em meu peito. Aquelas interações que antes pareciam banais agora tomaram um significado diferente. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Você viu isso? Perguntei a mim mesma, tentando processar a cena. As palavras de Rafael ecoaram em minha mente.
Ele tinha prometido que tudo que ouvi sobre o passado dele era mentira. A insegurança que eu tentava abafar agora se transformava em uma tempestade incontrolável. Desolada, me afastei do bar, e as lágrimas começaram a ameaçar escapar. Eu não queria ser aquela garota que chorava por causa de um homem, mas era difícil ignorar a dor. Fui para um canto mais reservado, longe de tudo e de todos. O glamour da festa havia se tornado um labirinto de confusão e tristeza. Oi, Lúcia. A voz de Rafael me fez virar. Ele estava ali com um olhar preocupado. O que aconteceu? Você está bem? Estou bem, respondi, tentando manter a voz firme, mas percebi que estava longe de ser convincente. Você não parece, ele insistiu, chegando mais perto. Se algo está te incomodando, eu quero saber. Você estava conversando com a sua ex, eu disse, a voz trêmula. Parece que vocês estão muito próximos. Ah, isso, é só uma amizade, eu prometo. Ela é uma parte do meu passado, mas não significa nada agora, Rafael explicou, mas suas palavras soavam vazias. A confiança que eu havia depositado nele começava a escorregar como areia entre os dedos. Desculpe, mas não consigo simplesmente ignorar isso, eu disse, sentindo a raiva e a tristeza misturadas. Você disse que tudo que ouvi era mentira, mas por que parece que você ainda está tão ligado a ela? Rafael hesitou e naquele momento percebi que ele não tinha uma resposta que pudesse me convencer. Lúcia, por favor, eu não quero que você pense assim. Você é especial para mim. Especial? É assim que você se sente enquanto ri e conversa com ela como se nada tivesse acontecido? Eu retruquei, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu não posso mais fazer isso. Eu não posso confiar em você. Ele tentou se aproximar, mas me afastei. Não, Rafael, eu não quero ouvir mais promessas. Preciso de um tempo. E com isso me virei e me afastei, deixando para trás o brilho da festa e a figura de Rafael, que uma vez foi meu sonho, mas agora era apenas uma lembrança dolorosa. A cada passo, meu coração se partia mais, mas eu sabia que precisava fazer isso. Não poderia mais viver à sombra de uma dúvida que corroía minha confiança. O dia seguinte ao evento de gala foi um misto de clareza e confusão. A luz do sol entrava pelo meu quarto e iluminava as paredes cobertas de posteres de Rafael, mas em vez de conforto, aquilo me trazia uma sensação de traição. Eu me sentei na cama e peguei meu celular, hesitando em ver as mensagens. Ana tinha me enviado várias, mas a última dizia: Lúcia, você precisa se reerguer. Vamos sair, conversar. Você não está sozinha. Decidi que era hora de ouvir minha melhor amiga. Nós nos encontramos em um café aconchegante, um lugar onde costumávamos ir para falar sobre nossos sonhos e planos. Ao entrar, vi Ana já sentada com um sorriso acolhedor, um latte à sua frente e uma fatia de bolo de cenoura que ela sabia que eu adorava. Oi, amiga. Como você está? Ela me cumprimentou com um olhar de preocupação. Não sei, Ana. Eu pensei que Rafael era diferente. Achava que ele se importava de verdade. A voz me falhou, e eu me senti vulnerável, como se todas as minhas esperanças tivessem sido arrancadas. Ana pegou minha mão, entrelaçando seus dedos nos meus. Lúcia, ele não merece suas lágrimas. O que aconteceu foi horrível, e você sabe disso. É hora de você pensar em si mesma e no que realmente deseja. Você sempre teve um talento incrível para a música. Por que não foca nisso? Eu respirei fundo, pensando nas palavras dela. O amor que eu sentia por Rafael havia me cativado, mas agora estava claro que eu tinha que me libertar desse vínculo tóxico. Você tem razão. Preciso seguir em frente. Nos dias que se seguiram, mergulhei em projetos musicais. Comecei a compor e a gravar algumas músicas que tinha em mente há bastante tempo. Uma noite, enquanto estava em meu estúdio caseiro, recebi uma mensagem de um produtor musical que havia ouvido uma de minhas canções em uma plataforma online. Ele queria me convidar para um evento de caridade onde eu poderia apresentar meu trabalho. Meu coração disparou ao ler a mensagem. Isso poderia ser a oportunidade que eu tanto esperava. Ana ficou radiante quando contei a ela. Você deve ir. É a sua chance de brilhar. Não deixe Rafael nem ninguém te segurar. No dia do evento, a energia no ar era elétrica. Eu estava nervosa, mas ao mesmo tempo animada. A sala estava repleta de pessoas influentes da indústria musical e fãs. Quando chegou minha vez de me apresentar, o nervosismo quase me paralisou, mas ao olhar para a plateia, vi Ana acenando e sorrindo, e isso me deu coragem. Peguei o microfone e ao começar a tocar, deixei que a música falasse por mim. As primeiras notas saíram suavemente, e à medida que eu cantava, sentia que cada palavra era uma libertação. O público estava hipnotizado, e ao final da apresentação, recebi uma ovação estrondosa. Senti uma onda de felicidade e realização invadindo meu ser.
Depois da apresentação, um grupo de jornalistas se aproximou para fazer perguntas. Eu estava tão empolgada que não hesitei. Um repórter perguntou sobre minha trajetória e se eu tinha algum ídolo na indústria. Olhei para a câmera e com a voz firme disse: eu sempre admirei Rafael, mas percebi que a fama pode esconder verdades obscuras. O que realmente importa é ser fiel a si mesmo e aos seus sonhos. As palavras saíram com uma clareza que me surpreendeu. Ao terminar a entrevista, percebi que havia algo sendo liberado dentro de mim. A verdade sobre Rafael e sua manipulação me atingiu com força. Ele havia jogado com meus sentimentos, mas agora eu estava mais forte. Nos dias seguintes, a repercussão da minha entrevista foi enorme. As pessoas começaram a me apoiar e a compartilhar suas próprias histórias sobre como a fama pode ser enganosa. Rafael, por sua vez, não estava preparado para a tempestade que se formava. As consequências de suas ações começaram a aparecer, e a verdade sobre seu passado e suas relações começou a vir à tona. Enquanto isso, eu estava em um caminho ascendente, recebendo convites para mais eventos e oportunidades. Lúcia, a garota que sonhava em conhecer seu ídolo, agora era Lúcia, a artista com uma voz autêntica e uma história para contar. A fama não era mais um objetivo, mas uma consequência do meu verdadeiro talento e paixão. E assim, eu finalmente percebi que meu valor não estava atrelado a Rafael, mas sim à força que eu descobri dentro de mim.